Voltamos pontualmente com a nossa programação do Abrim Talks aqui na 39ª Abrim, Feira Internacional de Brinquedos. Lembrando que a programação toda aqui das nossas palestras e debates está disponível no nosso site, abrim.com.br, e tem também aí no Guia do Visitante que vocês receberam. A gente tem muita coisa ainda hoje, amanhã e depois de amanhã. E para quem perdeu alguma palestra, depois a gente vai colocar os vídeos no nosso canal do YouTube. Tá bom? Bom, agora a gente vai para um assunto que foi bastante comentado ontem. Muita gente teve dúvidas, foi puxando esse tema, então hoje a gente vai aprofundar. A gente sabe que muita gente, nós todos aqui, com certeza, tomamos várias decisões baseados na opinião de alguém, né? Na dica de alguma pessoa. Pois é, não é à toa que o marketing de influência é tão importante para os negócios. E a gente vai receber aqui um especialista no assunto para a nossa próxima palestra. Eu vou chamar ao palco o CEO e cofundador da Squid, Felipe Oliva. Olá, pessoal. Felipe, obrigada com você. Eu que agradeço. Bom, pessoal, muito boa tarde estar aqui com vocês. Viu? É um prazer participar desse evento. Espero que vocês estejam gostando. Eu já entrei, já senti uma energia super legal. Para quem não conhece, eu sou o Felipe Oliva, eu sou fundador da Squid e vim trazer para vocês um pouquinho sobre essa estratégia, né? Marketing de influência, que todo mundo fala, que os nossos filhos falam, né? Que nossos conhecidos falam, todo mundo fala, mas a gente tem muita dúvida de como começar e por que começar, como trabalhar, quais são os cases que eu posso me inspirar. E aí eu tentei trazer uma palestra um pouquinho de conhecimento para trazer um pouco de contexto para vocês e depois trazer muita prática para a gente aprofundar e tentar sair daqui já com um pouquinho do que, como é que eu começo, né? Como é que eu vou atrás dos meus influenciadores para minha marca. Então eu vou trazer um pouquinho desse material e depois a gente deixa um tempinho aqui para a gente bater um papo e tirar outras dúvidas que vocês possam ter. Tá joia? Então, trazendo um pouquinho aqui do meu histórico, né, que eu vim aqui palestrar para vocês, mas para quem não conhece, eu sou fundador da Squid. A Squid é uma empresa, a empresa líder de marketing de influência aqui no Brasil. A gente desenvolveu uma tecnologia para encontrar, né, quem são os influenciadores ideais de cada negócio. E a gente está fazendo isso há mais de 8 anos. Aqui estão alguns dos clientes que a gente atende. E acho que isso que é o legal, né, porque a gente começou a fazer isso há 8 anos atrás, nem tinha esse nome influenciador. Agora a gente se encontra na indústria o pessoal falando de creators, né, os criadores de conteúdo. Então a gente viu essa indústria nascer e essa indústria se transformar. Então a gente tem um monte de ensinamento para trazer o que funciona, o que não funciona, o que já deu errado. Então é um pouco disso que eu quero trazer para vocês se sintam confortáveis de cada vez mais de colocar esse pezinho nessa estratégia de marketing de influência. E aqui está um pouquinho, né? A gente trouxe várias marcas, a gente tem marcas da indústria de brinquedo também, tem clientes como Hasbro e vários outros, mas aqui a gente trouxe só alguns, mas para mostrar que a gente trabalhou com muito case. E acho que isso é o mais legal, né? Porque quando a gente está preocupado com a nossa marca, é muito legal você ver cases de sucesso para que eu consiga me inspirar e eu consiga executar aquilo no meu dia a dia. É muito disso que eu quero trazer para vocês. Aqui eu queria começar já a fazer um parágrafo, um disclaimer, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente está falando de publicidade, né? Principalmente do público ali de 7 a 13 anos, a gente precisa entender como é que funcionam as redes sociais, né? Quais são as políticas das redes sociais, para a gente fazer tudo direitinho, para a gente não infringir nada. E o mais curioso é que ao longo desses 8 anos também essas coisas mudaram, né? Então hoje, quem tiver mais interesse, eu vou passar um pouquinho, mas quem quiser entender um pouquinho como é que é o CONAR, quais são as regras de publicidade do CONAR, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então aqui, de forma bem clara, dentro das redes sociais, aí eu vou dar muita prioridade hoje para TikTok e Instagram, tá? Que é onde o público de vocês, né, os adolescentes, as crianças estão mais imersos, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então aqui o disclaimer vai, né, para publicidade até 13 anos, a gente tem que fazer direcionado para o pai ou para a mãe. A gente não pode direcionar, né, para a criança. A partir dos 13 anos a gente já começa a ter uma coisa diferente.
E mesmo se vocês quiserem fazer a publicidade, vocês precisam levantar vários certificados, várias homologações possíveis. Acho que o Instituto Alana é um instituto que tem muito material para vocês olharem, para vocês aprofundarem. Mas eu queria fazer essa ressalva, né? Sempre quando a gente for pensar em produtos para menores que 13 anos, pensar numa publicidade para o pai e para a mãe, como é que a gente traz a criança para dentro disso, mas o foco tem que ser o pai e a mãe nessa jornada. A partir dos 13 anos, a gente já começa a pensar numa publicidade diferente. Aí eu vou entrar em mais detalhe mais para frente. Mas eu queria trazer isso aqui, por isso que eu falei do Instagram e do TikTok, né? Então hoje, de novo, quando a gente fala dessa indústria se transformando, a gente viu o TikTok também entrando, né? E aí tendo esse crescimento exponencial que eles estão tendo. A gente é parceiro TikTok, né? A gente está desde o comecinho com eles, totalmente conectado com a plataforma, e a gente viu o quanto as pessoas estão cada vez mais engajadas na rede, e cada vez mais a gente não pode estar fora dela, né? A gente tem que entender que aonde está a atenção das pessoas, e é exatamente isso, né? Quando você pega o recorte, né, do brasileiro, 93% dos brasileiros, né, de 9 a 17 anos, eles são usuários da internet. E 78% das crianças e adolescentes que têm internet está na rede social. E eu vou trazer um pouco mais para frente que o recorte de quem está na rede social, boa parte deles está seguindo os influenciadores. Então, uma coisa não tem mais o que a gente tem que discutir. Se a atenção das pessoas está nas redes sociais, a minha marca tem que estar também. Como é que eu insiro lá dentro? Como é que eu entro no dia a dia das pessoas? Esse é o grande desafio de todo mundo. Não é só de vocês. É de todas as indústrias. É a briga pela atenção. E é um pouco disso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Mas eu queria trazer esse contexto para a gente sair junto aqui. A gente tem que estar nas redes sociais. Porque a atenção dos nossos clientes está lá. Então essa é a premissa que eu queria começar com vocês. E aqui eu já queria trazer até um adendo, né, para a gente conseguir se preparar, né, porque a partir do momento que a gente está nas redes sociais, que a criança está nas redes sociais, que o pré-adolescente, o adolescente está nas redes sociais, ele está suscetível, né, e eu quis trazer um pouco desse contexto para vocês. Tem muito benefício ao estar nas redes sociais, só que também tem os cuidados que a gente tem que ter, né? Mas não dá para a gente querer, né, alienar as pessoas e fugir, não entra nas redes sociais, está todo mundo lá. Então é muito mais a gente estar lá também, mas sabendo de como é que eu tomo todas as preocupações possíveis. Então aqui a gente trouxe umas listas, né? Então, estar conectado nas redes sociais faz as crianças fazerem novas amizades, compartilhar interesses e hobbies, né? Então se desenvolverem, aprenderem novas habilidades, elas ficarem conectadas, aquele senso de comunidade, né? Às vezes eu era uma criança mais tímida, né? E aí eu lembro, naquela época não tinha internet, minha mãe falou para a professora, olha, coloca ele mais para frente na sala de aula, né? Não deixe ele lá no fundo, porque eu gostava de ficar quietinho lá. A rede social, ela faz isso, né? A internet faz isso. A internet faz as crianças começarem a compartilhar conteúdo e criar as conexões. E do lado ruim, né, a gente tem que ficar atento, né, com essas questões de cyberbullying, né, como é que a gente toma cuidado com os algoritmos para não ter exposição a conteúdos inadequados, né, então risco à saúde mental, aquela criança que fica conectada, eu vou trazer um pouco disso mais para frente, fica conectado direto e às vezes tem só a internet como referência, isso é muito ruim. Então como é que a gente como marca, como empresa, também ajuda os pais a saberem de tudo isso? Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que eles vão cogitar muito mais vocês como clientes. A gente vai trazer disso também mais para frente, como é que a gente comunica tudo isso. Então aqui a gente começa a trazer um pouquinho de quais são os assuntos, né, que a gente pode promover com o adolescente. Quais são como é que eu insiro a minha marca dentro de algumas temáticas que são importantes para eles. Então eu acabei de falar para vocês, né, a gente trouxe aqui um estudo de saúde mental. Né? Então, qual que é a importância das redes sociais, né, para os adolescentes começarem a expressar a sua criatividade e a sua individualidade? Então, a partir do momento que eu começo a compartilhar conteúdo nas redes sociais, eu começo a entender quem que eu sou, eu começo a entender o que eu gosto, eu começo a me formar como pessoa. Aí, no segundo item, as oportunidades de aprendizado. Quem aqui não aprendeu alguma coisa no YouTube? Ou no TikTok? Pô, a gente está aprendendo tudo, né? Hoje em dia tem uma dúvida lá, eu vou lá, deixa eu ver um tutorial, como é que eu faço isso aqui em casa? Né? Então, a oportunidade de aprendizado, né, para os adolescentes, para as crianças, está lá. A gente não pode limitar acesso a esse tipo de conteúdo, que isso é muito bom, faz eles se desenvolverem muito mais. A sensibilização social, isso aqui é muito importante. Né? Cada vez mais, nas redes sociais, a gente começou a entender que existem pessoas diferentes, tem diversidade. Tem pessoas que enxergam as coisas diferentes. E aí eu aprendo o que cada um está pensando, como cada um trabalha. Eu começo a virar um ser humano melhor. Eu começo a ser mais humano. Isso também vem das redes sociais.
E as oportunidades de networking, né? Quantas vezes, né, eu estou começando uma carreira e eu tenho uma curiosidade, pô, mas eu vou ser engenheiro, deixa eu entrar lá num grupo de engenheiro para ver como é que é. Eu vou ser advogado, vou ser médico, o que eu vou fazer? Hoje em dia a gente consegue buscar essas referências nas redes sociais e começar a aprofundar tudo isso e se formar como pessoa. Então, né, quando a gente for pensar em como é que a gente cria uma campanha, aqui a gente trouxe algumas coisinhas que a gente tem que se preocupar para esse público especificamente. Seja autêntico. Né? Acho que quantos de vocês têm filhos adolescentes que já sabem que o filho é mais conectado que a gente na rede social? E eles percebem coisas que a gente não percebe. Então aqui a gente trouxe ser autêntico. Mais do que o adolescente, mais do que qualquer pessoa, ele percebe o que é fake. Né? Então se a gente tentar fazer aquela propaganda fake, eu tenho certeza que as crianças vão perceber, os adolescentes vão perceber. Então aquela publicidade fake, sabe? Ai, toma aqui um pagamento e faz aqui um post do meu produto, faz o publi. Isso não funciona. Não funciona com esse público. Esse público vai perceber que é fake e vai sair falando mal da sua marca. Olha que cuidado que a gente tem que ter. Então sejam autênticos. Entendam de fato como é ser autêntico. Como é que a minha marca vai lá se posicionar. Não pensem, eu vou fazer um negocinho aqui só para aparecer. Não, faz aquilo de coração, entende direitinho como aquele produto vai ajudar naquela rotina, naquela família se conectar cada vez mais e traz isso na publicidade. Uma publicidade muito natural. Né? Por isso a gente vai falar um pouquinho da importância dos influenciadores, mas os influenciadores eles sabem fazer um conteúdo muito orgânico, que é do jeitinho deles, que não é produzido, tem uma câmera de celular, não tem um estúdio, né? Não tem um shooting, não tem nada disso. É o próprio influenciador. Crie valor, gente. Isso parece meio piegas, mas a gente às vezes esquece no dia a dia de marketing, a gente fala, putz, vou fazer aqui umas peças de publicidade, tudo isso. Mas a gente esquece de criar valor. Se a gente criar valor para o pai, para a mãe, de como usar aquele produto, de que dinâmica é possível de fazer, se a gente não pensar nisso, eles não vão saber usar. Então, como é que eu crio conteúdo para gerar esse valor e fazer com que eles... para ver que o meu produto pode ser inserido no dia a dia deles e ele pode se divertir muito mais. E seja consistente. Isso é muito difícil. Hoje em dia, eu falei para vocês de Instagram e TikTok, mas acho que vários de vocês que trabalham com marketing, vocês devem ser cobrados, eu tenho que estar presente em todo lugar. No grupo de WhatsApp, no TikTok, no e-mail, no e-commerce. Então, assim, ser consistente hoje em dia é um negócio desafiador. Então, hoje, o grande desafio é esse aqui. Produzir e distribuir conteúdo. Estar presente em todas as redes sociais que são relevantes para a minha marca, produzir conteúdos para os meus canais, produzir conteúdo para as minhas lojas, produzir conteúdo, né, para os meus vendedores. A gente tem que produzir muito conteúdo. E aí vocês vão falar assim para mim, pô, Fê, mas eu tenho um time aqui o time sou eu, né? Várias empresas são assim. E eu tenho que produzir muito conteúdo. Infelizmente tem que produzir mesmo. Os clientes de vocês esperam isso. Os clientes de vocês esperam conteúdo fresco. Eles esperam novidade. Eles esperam que vocês mostrem um pouquinho do back-office, do que está acontecendo na feira. Né? A gente não quer ver só o comercial maravilhoso. A gente quer se conectar com a marca. Então esse é o desafio. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de como é que a gente tem atuado nesse desafio. Aqui a gente, né, fora esse desafio, né, aqui são algumas outras coisas que vocês param e pensam. Né? Quando a gente pega a produção de conteúdo, para quê? Está cada vez mais difícil conquistar o meu público. Além dos meus concorrentes, tem a atenção. Né? Pô, o meu cliente, eu não consigo nem falar mais com ele, que ele está no Netflix, né? 20 horas por dia, ele está na rede social 20. Como é que eu conquisto a atenção desse cliente? E várias marcas, né, antigamente, iam para essa estratégia de interrupção. Qual que é a estratégia de interrupção? É fazer um banner, né? Sabe o banner, aquele negócio muito chato, a gente está lendo um artigo, está vendo alguma coisa e vem o banner. Isso é normal, gente. Várias marcas foram para esse caminho, mas esse caminho da interrupção, ele não funciona mais. Cada vez mais os clientes estão instalando lá um negócio que chama Ad Blocker, nem estão vendo mais esse tipo de anúncio. E então a gente precisa começar a fazer escolhas mais inteligentes. Né? Como é que a gente se conecta de fato com as pessoas? E aí a gente queria fazer um recorte, antes de entrar nas soluções de tudo isso, né? A gente queria trazer um pouquinho para vocês como é que as crianças consomem conteúdo, que é um pouquinho diferente. E a gente traz aqui, né? Olha esse dado, pessoal. A cada 2 crianças, ela segue o influenciador na rede social com frequência.
Não é que ela segue só por seguir. Ela segue lá, ela fica acompanhando os conteúdos que ele produz. Então, boa parte da atenção que a gente quer conquistar está no influenciador. Ele já está conectado com a audiência todo dia. Ele produz conteúdo quase todo dia para aquela audiência. E ele produz um volume muito grande de conteúdo. Então, se eu conseguir me inserir naquela rotina, se aquele influenciador fala de conteúdos que são valores que a minha marca tem, são qualidades que minha marca tem, são competências que eu quero passar para os meus clientes, faz muito sentido eu entrar em contato com esse influenciador e começar a inserir minha marca no dia a dia dele, inserir meus produtos no dia a dia dele. Esse é um dado que a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora, né? Mas é um dado, então não dá para fugir. É o dado que ele fala que os adolescentes americanos, saiu essa pesquisa, foi alarmante. Saiu que, qual que é a fonte de informação que você mais confia? New York Times, Harvard, não sei o quê. Aí vem lá, influenciador. O influenciador, ele tem mais influência na vida dos adolescentes americanos do que a academia inteira, do que as referências no assunto. Então, se você falar assim, lá nos Estados Unidos, você fala assim, aquele influenciador que fala de fitness ou aquele médico, aquela doutora que fez pós-graduação, não sei o que lá, aquele influenciador. E isso, gente, é um dado. Não dá para fugir. Né? A gente fala, poxa, os valores estão se invertendo. Isso é um dado. Hoje em dia, as coisas têm que acontecer em conjunto. Né? Então, a gente não pode não trazer os influenciadores para perto. Eles são os novos formadores de opinião. Né? Quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha lá os professores, né? Aí tinha vários artigos que a gente lia, que a gente estudava. Aquelas eram as minhas referências familiares. Agora isso mudou. Hoje em dia a referência são os influenciadores. Então a gente tem que encontrar quem são os influenciadores que são referências para os meus clientes, para a minha comunidade de clientes. Quem são esses influenciadores? Quem as pessoas se inspiram? E essa é a grande dificuldade de vocês. Mas eu tenho certeza, quando vocês encontrarem quem são os formadores de opinião das marcas de vocês, os clientes de vocês, vai ficar muito mais fácil vocês se inserirem no dia a dia deles. E é exatamente porque eles têm toda essa influência que a gente precisa começar a entender como é que eu faço parte, como é que eu insiro eles, né, como é que eu insiro a minha marca dentro do dia a dia dos influenciadores. Né? E aí, quando a gente fala em influenciadores, a gente queria desconstruir um pouquinho. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos grandes influenciadores, hoje já são celebridades digitais nesse tipo de assunto, mas tem vários micro-influenciadores. Tem vários influenciadores de contexto, de nicho, que podem ser muito mais... você pode co-criar de uma forma muito mais fácil do que os grandões. Né? Os grandões, às vezes, estão caros e acaba não sendo acessível para todo mundo. Mas aí vocês como marca precisam entender que fase vocês estão. Mas tem vários micro-influenciadores que vão topar fazer coisas incríveis com vocês. Isso eu não tenho a menor dúvida. E a gente chama isso de cocriação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. É quando vocês encontram os influenciadores e trazem para os influenciadores o desafio de vocês. Fala assim, olha pessoal, eu estou lançando um produto novo e eu quero entrar nesse tipo esse meu perfil de cliente, meu perfil de consumidor. Como é que vocês podem me ajudar a fazer isso? Como essas pessoas já falam com os seus potenciais clientes todo dia, é capaz que eles tragam a resposta para vocês. Olha, vamos fazer um conteúdo desse jeito? Vamos tentar um negocinho aqui um pouco diferente? A gente fica querendo ter a resposta de tudo. E a gente não tem mais a resposta de tudo. Acho que a gente nunca teve, né? A gente achou que tinha. É muito mais fácil hoje em dia a gente encontrar essas pessoas que estão em contato todo dia com os clientes de vocês e compartilhar o desafio com elas. Olha, eu tenho um desafio de produzir conteúdo. Eu preciso produzir conteúdo no TikTok. Um conteúdo por dia, gente. Eu não consigo. Não tenho agência, não é possível. Compartilha com ele. Vê o que dá para fazer. Aí você vai chegar à conclusão que ele vai ter mais uns 3 amigos que são influenciadores e talvez a solução saia de lá. E vocês consigam co-criar junto. Então eu queria que a gente abrisse a cabeça para vários formatos possíveis. E essa é a conclusão que a gente tem. Né? Os influenciadores hoje, eles são muito importantes. Hoje para todo mundo, tá? Mas a gente está dando muito esse foco aqui para o adolescente. Como é que não é só, óbvio, né? Vários de vocês, a gente tem como meta vender. Mas eu acho que é mais do que isso. Acho que se vocês enxergarem que vocês vão transformar as próximas gerações, né? Os adolescentes vão virar os próximos adultos, vocês todos são responsáveis por isso.
Se a gente entender a importância que a gente tem como marca, a gente vai entender, nossa, eu vou trazer os influenciadores, os influenciadores vão querer ser aliados de vocês. Influenciadores têm uma pauta social muito importante. A partir do momento que vocês se enxergarem nesse papel tão poderoso que vocês têm, às vezes a gente nem para e pensa, né? Às vezes a gente está lá no dia a dia pensando assim, eu quero vender um produto. Não é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão formando as novas gerações. Se a gente trouxer os influenciadores para essa conversa, tenho certeza que vai ser incrível. E aqui a gente traz um pouquinho, né, do porquê que é tão importante. De novo, né? Vou continuar batendo nessa tecla. A partir do momento, os influenciadores eles servem de identificação para vários adolescentes, para várias crianças. Né? As crianças se enxergam neles. Eles conseguem moldar a opinião. Isso é muito poderoso. Né? Então, que opinião? Aquele influenciador que começa a falar de sustentabilidade, começa a falar de diversidade, começa a trazer várias opiniões que vão formando os adolescentes, que vão formando as crianças do futuro. A questão da diversidade é isso, né? Essas pautas cada vez mais inclusivas, os produtos de vocês cada vez mais inclusivos, né? Não é para um tipo de pessoa só, não, ele é para várias pessoas. A conexão, aquilo que eu falei do senso de comunidade, as crianças não estão mais sozinhas. A partir do momento que eu interajo com o influenciador, eu vejo o chat lá, eu vejo engajamento, todo mundo comentando, todo mundo interagindo. E aí esse senso de pertencimento é muito importante. E aquilo que a gente falou, os influenciadores trabalham de forma muito autêntica. É difícil marca trabalhar de forma autêntica, né? Porque a gente tem vários guidelines, né? Do's and don'ts. Eu não posso postar um conteúdo desse jeito. Esse conteúdo infringe não sei o quê. É normal. Mas os influenciadores conseguem fazer isso com muita naturalidade. Produzir um conteúdo como ele produz lá na casa dele. Quantos cases vocês conhecem dos influenciadores que começaram a produzir conteúdo em casa mesmo e hoje estão super famosos? Então esse é o poder da autenticidade. E aqui a gente trouxe alguns desses cases, né? Esses 3 cases, aposto que todos vocês conhecem, que são hoje grandes influenciadores que conversam, gente. Olha a quantidade de gente que eles conversam. O TED fala com 16 milhões de pessoas, porque eu vou considerar que ali deve ter um overlap, né? De quem está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok, mas são 16 milhões de pessoas que ele fala todo dia. O Lucas Neto fala com 40 milhões, gente. Isso é mais audiência do que um comercial de TV. E ele só não fala e sai. Ele fala toda hora. E ele engaja depois, né? Depois tem a galera que manda comentário, interage, o conteúdo fica vivo, a galera fica vendo várias vezes. O Lucas Rangel aqui com quase 11 milhões. Essa audiência é muito, muito grande. E ela é uma audiência ela é muito grande, né? Ela já não está mais nichada, mas ela provavelmente conversa com vários dos clientes de vocês. E aqui a gente trouxe, né? Mas obviamente, né? Esses 3 fizeram carreiras incríveis e hoje viraram empresas incríveis, né? Negócios muito grandes, negócios milionários. Mas a gente tem vários micro-influenciadores que querem chegar lá também. E eles estão de ajuda. É aí que a cocriação entra. Viver de conteúdo, gente, é difícil pra caramba. Na nossa plataforma, a gente tem 200 mil influenciadores, de todos os tamanhos. A gente sabe o quão difícil é produzir conteúdo o tempo todo. Até, né, às vezes a gente vê e fala, nossa, não acredito, está fazendo conteúdo de novo. Gente, é desgastante. E uma das maiores dificuldades dos influenciadores que eles falam é a criatividade. E talvez vocês consigam ajudar eles. Ao trazer os desafios, vocês também trazem ideias para eles verem de conteúdo. E é essa cocriação que é tão poderosa. E aqui eu trouxe um case para vocês, um case de fora do Brasil, mas é para a gente tentar ver um pouquinho de como é que isso funciona em termos de números, né? Porque às vezes a gente olha só o influenciador e a gente enxerga só um ângulo do que é possível. E eu queria de novo abrir a cabeça para as possibilidades. Esses daqui são os influenciadores que eles é uma marca, né, de brinquedos que usou os influenciadores para promover uma linha nova. Aí olha que legal. Em vez da gente fazer aquele anúncio, né, sabe um anúncio lá, uma peça lá que a gente produz em estúdio, não sei o que lá, a gente fez um conteúdo com os influenciadores. E aí o conteúdo com os influenciadores, ele foi para as redes sociais, né, um conteúdo normal, um post lá, um formato específico de vídeo. Só que aí a marca pegou e a marca fez anúncio com aquele conteúdo. Qual que é o nosso, né, o normal? A gente vai fazer anúncio, a gente vai contratar uma agência, vai produzir, né, vai o designer, vai layoutar, tudo. Eles deram um desafio para os influenciadores fazerem o anúncio. E os influenciadores fizeram. E olha isso aqui. A gente não pôde trazer, né, os resultados, eles nunca... Né, os resultados de venda lá no finalzinho do funil. Mas a gente quis trazer
em termos de engajamento, o que esse anúncio trouxe. Olha essas estatísticas. 92% das pessoas assistiram o anúncio até o final. Gente, acabei de falar que anúncio é um saco. A gente não vê mais anúncio, a gente fecha toda hora. Como foi um anúncio feito pelo influenciador, que é autoridade no assunto, as pessoas pararam para ler, para ver o anúncio inteiro. 92%, 9 em cada 10 pessoas pararam para ver o anúncio inteiro. Isso é muito difícil. 22 pessoas engajaram, né, na interatividade do anúncio. 2% clicou no anúncio para ir para dentro do e-commerce e comprar o produto. E 12 segundos foi o tempo que a pessoa ficou conectada. 12 segundos, gente. Hoje a gente fica lá na rede social e, né, vai lá, vê 2 segundos e vai. A galera aqui ficou 12 segundos vendo o anúncio. Então, de novo, olha, o anúncio foi feito pelos influenciadores. Então, quando você vê alguém conhecido, né, que é autoridade para você, você para e presta atenção. Eu sempre falo que esse é o maior... Todo mundo pergunta, mas os influenciadores têm que gerar venda. Eu também concordo, mas isso é uma construção. Hoje, do dia zero, o que o influenciador tem de tão poderoso? É a atenção das pessoas. Eu estou falando para vocês aqui. Daqui a pouco o celular de vocês toca, vocês recebem um e-mail, a atenção vai embora. É normal. O influenciador consegue pegar e capturar a atenção das pessoas. Isso é muito difícil. E é isso que a gente precisa fazer. E aqui a gente começa a trazer um pouquinho, pessoal, de como é que eu consigo me aproximar, né, de novo, quais são as vantagens de vocês trabalharem com os influenciadores. Lembra que eu falei lá atrás, a importância de a gente fazer isso de forma consistente. Não é simplesmente fazer, eu vou fazer aqui uma inserçãozinha, e aí vai ver o produto e depois eu não consigo manter o relacionamento com aquele influenciador, aí o público dele não vai mais engajar na minha marca. Então, como é que eu trabalho com os influenciadores de forma consistente? Como é que eu chamo eles para perto, crio um relacionamento e faço isso de forma consistente? Se eu fizer isso, eu vou conseguir aproximar o público da marca, o público dele, com a minha marca de um jeito muito natural. Em vez de ficar tendo que pagar toda hora ele, como é que eu crio uma relação consistente para que ele vá inserindo o produto durante vários meses? Eu tenho certeza, aí vai ter o momento certo que ele vai fazer o call to action para gerar venda para vocês. Mas o produto vai ser inserido de uma forma muito natural no dia a dia dele. Aqui isso aqui é muito legal, né? Os influenciadores hoje, eles falam sobre tendências, eles falam de plataformas. Então, daqui a pouco ele abre uma conta no TikTok. E aí talvez, se o seu produto está com o influenciador, talvez você não precisa estar. Se os influenciadores já estão indo lá, talvez você não precise. Isso depende de cada estratégia, depende do montante de recursos que vocês têm para manter a rede. Não adianta só abrir a rede e não trazer conteúdo lá para dentro. Mas se o influenciador ele já entende tudo isso, o influenciador ele está olhando o algoritmo do TikTok toda hora. Se ele sabe como otimizar o algoritmo, talvez vocês não precisam se preocupar tanto. Esse é o papel deles. Isso é cocriação, é dividir responsabilidade. Né? Então, olha que legal, se a gente ficar preocupado de saber tudo, quando o influenciador já está fazendo isso todo dia. Ele funciona, gente, para pequenas, médias e grandes marcas. Isso é uma das coisas que a gente está querendo desconstruir um pouquinho, né? Porque as grandes marcas têm os grandes orçamentos e a gente acha, nossa, mas é impossível. Tem vários cases muito legais de marcas pequenas que começaram a trazer os influenciadores para perto, começaram a conversar com eles e fizeram contratos de... Tem todo tipo de contrato, gente. Tem contrato de participação de lucro, se vende, dá certo. Tem contrato que você usa aquela persona, aquela identidade, como se fosse um licenciamento, que vários de vocês também sabem como fazer. Então, toda forma é possível. Só que o que a gente tem que entender? Como é que a gente faz isso de forma consistente? E como é que a gente traz o influenciador para que ele também, ele cocrie. Não adianta só chegar e falar assim, gente, faz isso. Aí perde tudo, né? Quem entende mais da audiência dele? É a gente ou é o influenciador? É o influenciador. Então não adianta a gente fala entubando, né? Ficar trazendo, não, faça aquilo, faz o vídeo assim, faz não sei o quê. No começo da Squid, começo não, tá, gente? Na metade, a gente pegou um cliente que ele era para trabalhar com crianças, era uma marca de sabão em pó, que eu não posso falar. Mas eles mandaram um roteiro assim, pega o seu filho, coloca o seu filho no balanço e se suja, né? Suja de terra, não sei o que lá. E aí a gente teve que desconstruir o cliente, né? Não é assim, gente. Cada influenciador vai fazer do jeito dele. Vocês trazem os do's and don'ts para eles respeitarem. O que a minha marca
né, não pode fazer de jeito nenhum, eles vão respeitar, mas tem que dar liberdade criativa para eles criarem. E aqui a gente começa a trazer exatamente um pouco do que eu queria trazer para o finalzinho, né? Como é que a gente começa a colocar toda essa estratégia em prática, né? Aqui eu acho que está o ponto que é a grande dor de cabeça, né, das empresas, né? Como é que eu encontro o influenciador certo? Né? Como é que eu não encontro aquele errado, né? Aquele lá que, putz, que vai dar um prejuízo para a minha marca? Primeiro, gente, aqui tem... Eu posso desconstruir essa resposta aqui em várias coisas, a importância das métricas, de vocês olharem, né, no detalhe, quem tem engajamento, quem não comprou seguidor, tem várias coisas que aí hoje vocês conseguem encontrar essas informações nas redes sociais, de como é que vocês se blindam disso, mas o mais importante é encontrar os influenciadores que têm uma boa reputação, né, ou seja, aqueles influenciadores que vocês enxergam que a audiência está engajando, a audiência está comentando, está tirando dúvida sobre o que ele fala. Tem vários cases que você vê assim, às vezes uma influenciadora fazendo uma propaganda de um cosmético. E aí os comentários vão assim, nossa, sua blusa é incrível. Eu falo assim, pô, mas tá falando do cosmético e o pessoal tá falando da blusa. Então esse é o cuidado que vocês precisam ter, para entender se aquela audiência dele conversa com as oportunidades de produtos para vocês. E aí aqui o mais importante de tudo isso é encontrar os influenciadores que têm os mesmos valores que vocês. Porque se vocês colocarem assim, a minha marca não se posiciona, a minha marca não é polêmica, ela não faz nada, e vocês forem buscar influenciadores polêmicos, vai ser ruim para vocês. Então vocês precisam buscar os influenciadores que têm os mesmos valores que vocês como marca. A credibilidade também é aquele influenciador que todo dia está produzindo conteúdo e você vê que a galera engaja e não cria, não tem problema, não sai na imprensa, não tem nada. Então isso são coisas importantes para vocês encontrarem os influenciadores. É muito legal ficar de olho nas enquetes que os influenciadores fazem para ver como é que as pessoas respondem. A mensuração de resultado, né? Isso aqui é super importante, que foi aquilo que eu falei. Quando vocês forem contratar os influenciadores, vocês precisam entender para que vocês estão usando aquele influenciador. Então, eu mostrei aquele case. Aquele case era um case de awareness. O que é isso? É um case que eles queriam divulgar um produto novo. Então, eles queriam que mais pessoas entendessem aquele conteúdo. Qual que é aquele produto? Qual que é a métrica que você vai usar nesse caso? Você vai olhar para o alcance. Eu quero alcançar um grande número de pessoas. Isso é topo de funil. Quando você vai para o meio do funil, a gente fala de consideração. Consideração, você vai olhar métricas de engajamento. Quantas pessoas estão comentando naquele conteúdo, estão curtindo, estão interagindo. E conversão, aí é muito voltado hoje para o ambiente do e-commerce. Quantas pessoas usaram o cupom de desconto daquele influenciador? Quantas pessoas clicaram no link do story e foram para o meu e-commerce comprar? Quantas pessoas converteram de fato? Então isso aqui é importantíssimo, pessoal, vocês acompanharem, para vocês conseguirem entender se a estratégia está funcionando ou não. Não adianta nada, né? Investir e aí depois parar e, putz, aí na hora que acabou a campanha vocês vão falar, deu certo? O chefe de vocês vai vir perguntar, deu certo ou não deu certo? Aí vocês, putz, não sei, que eu não medi. Então medir é super importante. E é mais simples do que vocês imaginam. Se vocês pegarem essas 3 faixas do funil, já é um ótimo começo para entender se deu certo ou não. Aí no topo do funil, vocês vão fazer uma continha de CPM, custo por 1000 impressões. E aí vocês vão entender se aquele custo está ou não está dentro das outras estratégias que vocês já fazem. Aqui, né, a gente trouxe isso aqui é super importante, como eu falei para vocês. A gente não pode fazer nada que desrespeite, né, as diretrizes do CONAR. Então, se a gente vai falar que se a gente vai fazer uma publicidade, tem que especificar que é um publi, né, um hashtag publi, um hashtag publicidade, um hashtag ad. Então, a gente tem que deixar muito claro. A gente não pode fazer, e tem muita gente que não respeita isso, pessoal. Não pode fazer a comunicação para criança, né, até os 13 anos, e tem gente que faz. A gente também tem o papel de denunciar, porque é importante, né? Todo mundo, às vezes, acabei com o estoque do meu produto. Mas foi um monte de criança lá que você impactou do jeito que você não deveria. Então, a gente tem uma responsabilidade social muito importante também como indústria. Análise da audiência, né? Isso aqui foi o que eu falei, assim, quando eu adoro aqueles influenciadores que fazem enquetes perguntando, né? E aí, isso vocês podem falar para o influenciador fazer. Olha, eu vou lançar um produto,
assim, XYZ, um produto diferente, você pode fazer uma enquete antes para eu ver se sua audiência vai gostar? Eu vou trazer um exemplo aqui para uma indústria nada a ver, mas acho que o exemplo serve. A gente fez para um workshop com uma empresa de bebida, né, para vender vodka. E aí foi muito legal o cliente trazer os influenciadores e falar assim, gente, eu estou perdendo espaço para o gin. O gin está ganhando espaço e a vodka está perdendo. E aí eles fizeram um workshop lá de cocriação e aí eles tiveram a ideia e inventaram um drink lá, vodka com sachê de chá e limão e tônica, né, uma vodka tônica. E aí isso começou com um experimento com os influenciadores, aí depois foi para o trade, aí depois foi em alguns bares, deu certo, e depois isso rolloutou como um produto da companhia inteira. E aí, verba de marketing e tudo isso. Mas o que eu quero trazer com isso? Talvez a importância até antes da gente lançar o produto, talvez a gente ter os influenciadores para ver se aquele produto, se você antecipa o sucesso daquele produto ou não. Ou a compra daquele produto, né? Às vezes tem um produto de algum lugar que vocês falam, gente, isso aqui está estourando lá na China, nos Estados Unidos, quero trazer para o Brasil. Pergunta para os influenciadores que já falam com a audiência, vê o que eles acham, faz pesquisa, né? Quando eu falo as enquetes, é aquela pesquisa para ver se os potenciais compradores comprariam. Se a resposta for sim, eu acho que vocês devem comprar aquele produto ou produzir aquele produto. Então, isso aqui é super importante também. E aqui, aquilo que a gente falou, né? A qualidade do conteúdo, muito mais... Lembra que eu falei que o conteúdo tem que criar valor? Então, tem que ser aquele conteúdo que quando a gente produz, a gente tem que pensar o que vai acontecer. Aquele produto vai fazer as pessoas rirem, então ele está gerando valor, ele está fazendo as pessoas rirem. Aquele produto vai ensinar alguma coisa, né, para uma mãe, para um pai que não sabiam, é um conteúdo educativo, está gerando valor. Então tem várias formas de gerar valor. A gente só tem que pensar isso antes de sair produzindo conteúdo sem parar. Se vocês pensarem em gerar valor, vocês vão ter conteúdo de qualidade. Pessoal, acho que isso aqui era um pouquinho do material que eu queria trazer para vocês. E agora eu abro para as perguntinhas. Obrigado, gente. Isso aí, Felipe. Vamos para o nosso momento perguntas e respostas, que o pessoal da plateia participa. Quem quer fazer pergunta? A primeira pergunta para o Felipe. É só levantar a mão. Quem quer perguntar? Aqui, ó, aqui no canto. Está aí do seu lado já. Oi. Então, a gente está te ouvindo, sim. Então, beleza. Eu não peguei o início da palestra, mas questão de valores. Por exemplo, se eu tenho uma marca, uma loja, uma indústria, qual que é o custo de a gente formar uma parceria com um influenciador? Parte de quanto até quanto? Só para a gente ter uma base. Essa pergunta é a pergunta de R$1 bilhão. Acho que uma hora eu parei ali para falar assim que todo tipo de acordo é possível. Hoje tem micro-influenciadores, nano-influenciadores, que se vocês abrirem o coração e a marca de vocês tiver um propósito legal, talvez ele tope fazer alguma coisa que ele vai ganhar um produto. Talvez ele tope alguma coisa que ele vai ganhar uma performance do que ele conseguir entregar mais de resultado. Não é o caminho que os influenciadores mais gostam, mas por isso, se eles verem... O influenciador aqui no Brasil, ele quer ser precificado como criativo. Então, ele quer ser precificado pelo conteúdo que ele... E eu acho que é o super correto, tá? Ele tem que ganhar pelos os stories, os posts que ele produzir. O resto da estratégia é consequência. Depende da sua marca, depende do e-commerce, depende de 500 outras coisas que ele não consegue interferir. Mas, por isso que eu deixo muito aberto para que vocês, como marca, procurem os influenciadores, porque eu já tenho vários cases disso, de marcas que começaram pequeno e trouxeram os influenciadores para perto, trouxeram os influenciadores para ser sócio, quando o negócio é muito pequeno. Então, todo tipo de formato é possível. Eu diria para você que se você for para uma linha de criativo, né, eu vou pagar os influenciadores do mesmo jeito que eu pagaria minha agência para produzir o conteúdo, você vai encontrar coisas desde, sei lá, R$1.000 por mês a coisas a R$1 milhão por mês. Vai variar muito, depende muito do tamanho do influenciador, o que você quer de volume de conteúdo, formato, tudo isso. Mas o que eu queria trazer é que dá para fazer funcionar. Aí se você trabalhar com mais influenciadores, um custo, menos influenciadores, dá para começar pequeno e conforme vai entregando o resultado, você vai
escalando a estratégia. Essa é a minha orientação. Para quem ainda não começou, começa pequenininho, faz alguns acordos, mede o que deu certo, o que não deu, e vai escalando conforme o resultado vem. Mas tem de tudo, viu? Essa é difícil mesmo. Próxima questão, quem quer fazer? Antônio. Aí, ó, já estou decorando todos os nomes. Boa tarde, parabéns pela explanação. O meu público ele tá para menos de 12, 13 anos, né? E aí, qual o digital influencer, qual a pessoa que vai influenciar os pais diretamente? Esse é o grande desafio. Hoje, né, com tecnologia, a gente consegue fazer todos os recortes que são possíveis. Então, você consegue, por exemplo, né, na plataforma, a gente consegue perguntar quem são os influenciadores que são mães de crianças de 2 a 5 anos. E aí você consegue entender quem são aqueles influenciadores, aí você olha a audiência dela, você vai ver que a audiência são mães, que provavelmente também têm filhos, tudo isso. E você cruza esses dados para encontrar quem são as pessoas que se comunicam com as mães ou com os pais. Então, existem vários, né? O legal desse tipo de estratégia, nesse caso, é que podem ser de nichos diferentes. Uma pessoa que fala de pet e tem filho, você pode contratar para falar do seu produto. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. Então, o recorte aqui, a segmentação que a gente tem que buscar é assim, eu tenho que encontrar pessoas que, no dia a dia, quando você olha o conteúdo dela, você vê que ela produz conteúdo para pessoas que têm filhos. Acho que esse é o grande recorte. Aí depois você vai vendo mais específico, é um conteúdo mais divertido, é um conteúdo mais educativo, aí você vai entendendo que tipo de produto cada um desses influenciadores serve. Quem mais quer perguntar? Lá no fundo, vamos levar o microfone aí para você, só um minutinho. Boa tarde. Me chamo Giovanni. Pegando o gancho na pergunta do parceiro, porque a minha marca ela atinge várias idades. Seria viável ter vários influenciadores em questão da faixa etária? É possível? Com certeza, com certeza. E isso é a melhor estratégia possível, na verdade. Quanto mais segmentado vocês conseguirem fazer a estratégia, mais certo vai dar. Então, a gente tem hoje, vou dar um exemplo, tem um cliente que é uma empresa de iogurte, né? E aí a gente separa os influenciadores, a gente chama de tribos. São os influenciadores baseados chama Reasons to Buy. São razões que eu compro aquele iogurte. Tem gente que compra o iogurte porque é saudável. Tem gente que compra por causa do benefício que faz para o intestino. Tem gente que compra porque é gostoso. Então, cada motivo de compra de um produto é um perfil de influenciador diferente. Então, quanto mais segmentado for, melhor. Então, você pode ter os influenciadores que vão trabalhar nos produtos para adolescente, os influenciadores que vão trabalhar no produto, né, para menores. Então, vocês podem criar várias estratégias dentro da estratégia. Próxima pergunta, ao lado já, né? Foi para lá o microfone? Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia e eu tenho uma pequena empresa no Rio de Janeiro. E a minha pergunta é um pouquinho diferente, mas ainda nessa questão da influência, que é uma coisa que eu não sei se acontece para todo mundo, mas mesmo sendo pequena acontece muito comigo, que é a quantidade grande de pessoas querendo ser influenciadores da loja, né? Então, é todo dia no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, pessoas se disponibilizando, aparentemente, muitas vezes mais interessadas em, de fato, ter o produto gratuitamente do que saber fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, a minha pergunta para você que tem experiência com isso é assim: como sair dessa situação sem ser indelicado ou sem ficar numa situação meio chata? Porque não adianta eu falar, não, eu não estou trabalhando com isso nesse momento, ou não tenho influenciadores, porque não necessariamente é verdade, mas, ao mesmo tempo, dizer para a pessoa que ela não se encaixa no que eu busco. Enfim, como é que é um pouquinho disso, assim, quando buscam até você para tentar essa possibilidade? Nossa, essa pergunta é muito legal, viu? Nunca ninguém tinha feito. E aí a gente vai para aquela situação que é empatia com o ser humano. É muito difícil, né? Eu acho que, primeiro, tem um excelente indicativo,
quando a sua marca começa a ser procurada por vários influenciadores, isso já é um excelente indicativo. E aí eu acho que cabe, né, antes de responder, cabe a marca você criar um programinha de embaixadores. Sabe, o que os influenciadores, se tem uma quantidade muito grande vindo até você, o que ele tem que entregar para que você possa colocar ele num programa de embaixadores? Né? Então, que tipo de conteúdo, que tipo de resultado, como você coloca numa escadinha. Isso é muito legal. E aí, conforme ele for entregando, ele vai crescendo com você. Acho que isso tem várias empresas seguindo nesse caminho. A gente fala que isso é marketing de comunidade. Eu acho que é o próximo nível do marketing de influência. Mas a resposta é a resposta que você dá para aquela pessoa inconveniente, né? Você tem que tomar cuidado, é um potencial cliente seu. Então, eu queria muito dar uma resposta boa para você, mas é o ser humano, né? É muito difícil. Cabe mais vocês mesmo explicar, puta, eu estou estruturando ainda um programa, ou olha, não consigo trabalhar com você agora, mas eu estou pensando assim, como responder e é difícil, é bem difícil. A gente sabe hoje, as maiores reclamações dos nossos influenciadores, não são meus, tá? Eles estão cadastrados, é totalmente gratuito, mas eles reclamam que não tem, eles queriam receber mais job. Eu falei, gente, eu também queria que tivesse mais job, queria que tivesse muito mais job, mas a indústria está crescendo, ela está se desenvolvendo. Então a gente procura fazer uma coisa muito legal, a gente procura dar um outro tipo de conteúdo para eles. Não é sempre que eu consigo dar job, são 200 mil influenciadores, mas eu consigo dar curso. Então lá tem uma comunidade nossa com cursos gratuitos para quem quer ser influenciador e vai aprender um pouco de audiovisual, vai aprender um pouco de direito, vai aprender um pouco das coisas que são importantes para a sua carreira. Então, isso é o que eu faço para responder essas situações desconfortáveis. Próxima pergunta. Ali. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se a criação de conteúdo através da inteligência artificial vai ser um aliado ou uma ameaça no futuro. Essa pergunta é boa. Eu sou bem... É difícil falar de futurologia. Eu acho que quem souber aproveitar vai ganhar uma escala absurda, né? Então, o influenciador, eu acho que ele não vai ser substituído, acho que várias profissões não vão ser substituídas, que é a grande preocupação, mas as pessoas que souberem usar, em vez dele produzir 2, 3 conteúdos por dia, ele vai produzir 30. Né? Então, essa diferença, isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Mas eu acho que vão coexistir, vão ter só pessoas que vão se destacar muito mais. A gente tem uma pergunta aqui. Olá. Oi, boa tarde, Felipe. Eu trabalhei muitos anos no mercado editorial e hoje no mercado editorial, dentro do TikTok, tem o BookTokers, né, que eu acho que é uma comunidade, é isso que você vem falando. Isso é uma tendência, de fato, de criarem grupos de afinidade para falar de um assunto, para desenvolver sobre o assunto? Nossa, total. Eu adoro esse tema. Eu adoro. A gente trouxe, obviamente, marketing de influência, que é um tema mais abrangente, serve para várias empresas. Mas o assunto comunidades é um negócio que eu sou apaixonado. E aí, da indústria de vocês, acho que tem um grande case que faz muito bem feito. Isso é a Lego. Quando você olha a Lego criou um ambiente digital em que os clientes podem ir lá e dar ideias de produtos. Isso eu acho fantástico. Porque hoje não é mais a Lego tentando se reinventar, todo ano lá se reinventando. Ela escuta os próprios clientes, as ideias. Imagina que eu vou lá e falo assim, eu quero ver um carrinho desse jeito. E aí minha ideia vai para votação na comunidade. A comunidade vota quais são as melhores ideias. As melhores ideias viram produtos. Quando aqueles produtos vão ao mercado, já tem cliente. Todo mundo que votou naquela ideia é um potencial cliente. Então, é um pouco da ideia que eu dei para vocês de fazer pesquisa com os influenciadores antes de produzir o conteúdo, é essa força de comunidade. E no ambiente de digital, isso está cada vez mais forte. As marcas que souberem se aproveitar disso, ou criar as suas comunidades, como é o caso da Lego, ou se aproveitar de comunidades que estão sendo formadas, elas vão conseguir tirar muito valor disso. Próxima pergunta. Quem quer tirar uma dúvida com o Felipe? Só levantar a mão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Fechamos?
Fechamos, então, Felipe. Muito bom, muito boa a apresentação, informações super importantes. Esse assunto surgiu muitas vezes aqui ontem, o pessoal estava esperando bastante. Quero te agradecer e quero pedir as palmas da plateia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da Abrim, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido. Estou super à disposição de vocês nas redes sociais. Contem comigo. Legal. A gente quer te entregar um presente aqui, Felipe. Te agradecer pela participação. Muito obrigada. A gente espera que você volte mais vezes ao Abrim Talks. E a gente volta com uma palestra sobre estratégias de experiências às 16h30, tá bom, pessoal? Espero vocês. Obrigada.